da tua palavra. Leitura essa, Senhor Deus, que será, neste momento, apresentada à tua igreja, cada versículo, cada palavra, cada desígnio aqui nesse versículo, nesses 2 versículos que acabamos de ler. Que teu Espírito Santo, Pai, nos oriente, nos conduza, da mesma sorte como conduziu a tua igreja na exposição da tua santa palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto desta carta, nós iniciamos no domingo passado, o capítulo 4, e tratamos do versículo 1 e o versículo 2, onde o apóstolo Paulo se apresenta como este ministério, como ele chama, segundo a misericórdia, que nos foi feita, e ele vai dizer, não desfalecemos, no sentido de que ele não está cansado espiritualmente falando, não é no sentido físico, porque isso mesmo ele vai falar de fadigas, de trabalhos, de perseguições, ainda mesmo nessa carta, como nós veremos mais à frente. Mas quando Paulo diz não desfalecemos, ele está se referindo ao cansaço espiritual. E o versículo 2, Paulo diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então o apóstolo Paulo diz, olha, o ministério que Deus nos deu, que o Senhor nos concedeu, e quando ele fala assim, ele está se referindo ao chamado apostólico, logicamente que ele tinha seus auxiliares, e por isso normalmente às vezes ele apresenta no plural, como a gente vai ver no versículo 3, quando ele diz o nosso evangelho, ele está se referindo ao evangelho dele e de Silas, Timóteo. Não, mas ele está se referindo ao evangelho de Jesus Cristo, que é o mesmo evangelho que ele, Paulo, prega, é o mesmo evangelho que os seus auxiliares também pregam, que todos os verdadeiros cristãos pregam. Então é este evangelho que Paulo está falando. Então Paulo está dizendo, olha, nós não estamos aqui para adulterar a palavra, nós não estamos aqui para usar de astúcias, para seduzir as pessoas com palavras fáceis e palavras bonitas e palavras que dê entusiasmo às pessoas. Se fosse nos dias de hoje, Paulo dizia assim, olha, eu não estou aqui para pregar autoajuda, não estou aqui para massagear o ego de vocês. Estou aqui para me manter fiel à palavra de Deus. E é nesse sentido, porque o apóstolo estava sendo acusado pelos seus inimigos naqueles dias, na cidade de Corinto, os falsos apóstolos que ali estavam, que a mensagem, o evangelho pregado por Paulo, era o evangelho que não estava sendo bem sucedido. Eles imaginavam e argumentavam com os irmãos da igreja de Corinto e diziam, olha, está vendo Paulo? O evangelho que ele prega está encoberto. O evangelho que ele prega, a mensagem que ele prega é uma mensagem difícil de entender. Veja, nós estamos falando fácil agora para vocês, trazendo uma palavra boa, agradável. As multidões estão vindo, estão se convertendo, muita gente está se convertendo, enquanto no ministério do apóstolo Paulo houve poucas conversões, ou conversões que não se comparam às conversões que estavam acontecendo com a mensagem dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. Mas isso é comum, irmãos, ainda até nos dias atuais, quando nós olhamos para as seitas, os pastores, os falsos obreiros, pregando o falso evangelho, eles conseguem rapidamente fundar igrejas e lotar igrejas, pregando um evangelho adulterado, pregando um evangelho falso, um evangelho diluído, porque a palavra que Paulo utiliza aqui no versículo 2, quando ele diz assim, nem adulterando a palavra de Deus, ele está usando uma palavra que era comum naqueles dias, quando eles adulteravam o vinho, por exemplo, eles colocavam água, acrescentavam água para dar maior volume, como acontece
aqui em alguns locais onde as pessoas pegam a gasolina, por exemplo, e acrescentam outro tipo de produto para render mais e venderem mais e lucrarem com isso. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo, olha, eu não estou adulterando o Evangelho. O Evangelho que eu recebi é o mesmo que eu estou pregando. Mas a acusação persistia. Por que o Evangelho destes outros que estavam em Corinto estavam aparentemente prosperando? Porque era falso. Porque era fácil, era aquilo que as pessoas queriam ouvir. O Evangelho de Paulo não era um Evangelho difícil, é um Evangelho simples, é um Evangelho claro. E ele vai dizer que o problema, Paulo vai agora, nós vamos entrar na passagem de hoje, Paulo vai dizer que o problema não é o Evangelho pregado, o problema não é a mensagem pregada, o problema também não é o pregador. O problema são as pessoas. Veja o que ele diz no versículo 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, em outras palavras, Paulo está dizendo, o Evangelho que nós pregamos é um Evangelho claro, fácil de entender. O problema é que as pessoas que estão com as vendas nos olhos, elas estão cegas, elas estão se perdendo, como é colocado aqui. Essas pessoas, elas não vão entender o Evangelho mesmo. E é por isso Paulo vai dizer no versículo 4 também, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhe não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, e o qual é a imagem de Deus. Então nós vamos gastar um pouco de tempo com esses dois versículos para explicar aos irmãos o que o apóstolo Paulo quis falar sobre esta questão do Evangelho encoberto. Por que este Evangelho continua encoberto para esses incrédulos, para esses que estão cegos, que foram cegos pelo Deus deste século? E aí nós vamos entender aqui, à luz daquilo que Paulo está explicando, que o Deus deste século é Satanás. E aí nós vamos observar isso aqui. Então a primeira questão que eu quero mostrar aos irmãos é que o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui as razões porque o Evangelho permanece encoberto para muitos daqueles irmãos ou para aquelas pessoas da cidade de Corinto. Assim como o Evangelho, ainda nos dias atuais, mesmo com toda a divulgação, mesmo com toda a propagação, mesmo com toda a pregação que existe no mundo, o Evangelho ainda está encoberto para aqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem, o Evangelho sempre estará encoberto. Tá? Nunca haverá. E nós vamos ver que Paulo está se referindo às causas, né, deste Evangelho estar assim. Os irmãos sabem perfeitamente, nós já vimos isso aqui, quando Jesus prega sobre a parábola do semeador, ele diz que eis que um semeador saiu a semear, e ele lançou as sementes. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo, observem. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma. A diferença não está na semente ou no semeador. A diferença está nos solos, onde as sementes caíram. Porque aquelas que caíram no caminho, na beira do caminho, elas não cresceram, as aves dos céus pegaram e levaram. Outras caíram entre as pedras, até tentaram germinar alguma coisa ali, mas não criaram raízes em profundidade, morreram. Outra semente caiu entre os espinhos, cresceu um pouco, mas os espinhos sufocaram e não cresceu mais. E dessa forma morreu. E outras caíram, por exemplo, em um solo bom. E cresceu, frutificou 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, quando Jesus conta a parábola do semeador, o problema não está no semeador, o problema não está na semente, que é a mensagem. Jesus vai explicar depois que a semente ali é a mensagem do Evangelho. O problema está no solo, onde a semente foi lançada. E o solo ali representa as pessoas. Então, aquela semente que caiu em bom solo é aquela pessoa que ouviu o Evangelho de bom grado e o Espírito Santo de Deus operou em seu coração de tal modo que ela teve as vendas retiradas dos seus olhos e ela
viu perfeitamente, entendeu perfeitamente o evangelho que foi anunciado, mas aos demais continuou o evangelho encoberto, para que eles não se convertessem. É assim que Jesus vai explicar a parábola do semeador, quando os discípulos estão a sós com Jesus e perguntam: Senhor, explica-nos a parábola. E aí Jesus vai dizer: olha, aos demais tudo se fala por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja salvação para eles. Parece estranho a gente dizer isso, irmãos, mas foi assim que Jesus explicou a parábola do semeador. Foi assim que Isaías disse lá no capítulo 6, a respeito do chamado que Deus fez ao profeta, para que ele anunciasse a mensagem do reino, a palavra de Deus àquele povo, mas aquele povo ia continuar incrédulo, endurecido, cego. E a gente vai ver isso em todos os evangelhos, essas parábolas sendo contadas. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo, lá no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele está em Roma, e as pessoas vão até a casa onde Paulo está, e elas ficam ouvindo o apóstolo pregando ali durante o dia, e alguns se convertem, outros saem, vão embora, e depois o apóstolo Paulo vai e utiliza dessa mesma passagem de Isaías, quando diz: olha, bem disse o profeta Isaías a respeito de vós, e aí ele vai citar a mesma coisa, né? Para que vendo, vejam, não percebam, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter. Nós vamos ver isso, irmãos, na Bíblia toda, né? Várias passagens da Bíblia. Inclusive aqui mesmo, nesta carta de Paulo aos Coríntios, nós já vimos isso no capítulo 2, onde Paulo vai falar sobre a fragrância, né, do conhecimento. No versículo 15, Paulo diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então o apóstolo Paulo está falando aqui do anúncio da mensagem do Evangelho de Cristo. Este Evangelho, quando ele é pregado de forma fiel, ele causa um efeito duplo nas pessoas. Alguns se convertem, se arrependem. Outros têm os seus corações endurecidos mais ainda. Em vez de cair as escamas dos seus olhos, elas continuam mais cegas ainda. Elas ficam mais sem entendimento ainda, porque o mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que lança a condenação àqueles que ouviram essa mensagem e não se converteram, porque elas jamais se converterão, porque são reprovados, são os réprobos, como nós assim chamamos. E o apóstolo Paulo, aqui nesses 2 versículos, que nós fizemos a leitura agora, no capítulo 4, versículo 3 e 4, ele está falando disso. Ele está falando dos reprovados. Vamos dizer assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ele só está encoberto para os reprovados. Porque para os demais, o véu que estava cobrindo o rosto foi removido. E eles passaram a ver que o texto anterior, nós estávamos falando sobre isso, do véu que foi retirado, removido. Quando ele falando de Moisés, então o capítulo 3 e o versículo 14 é dito o seguinte: mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, para o eleito de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, verdadeiramente ele é confrontado com o evangelho da graça, essa máscara ou esse véu que está encobrindo o seu rosto, que está impedindo a sua visão, é removido. E ele vê claramente. E ele crê. Porque foi removido as escamas dos seus olhos. Lembra que quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo passou por uma experiência semelhante. O apóstolo Paulo estava cego na sua religiosidade. O apóstolo Paulo, antes de ser chamado Paulo, ele era Saulo de Tarso. Saulo estava cego na sua religiosidade, um fariseu zeloso da sua religião, mas estava errado, porque ele estava perseguindo a igreja
de Cristo. E nessa sua cegueira espiritual, ele saiu com ordens do Sinédrio para a cidade de Damasco. E nas proximidades da cidade de Damasco, o Senhor confrontou Paulo ao meio-dia, ao ponto de Paulo ficar cego por 3 dias mesmo, e depois que Ananias vai até lá e ora por ele, então as escamas dos seus olhos é removido, depois ele é batizado e tudo mais, os irmãos já sabem a história. Então, vê que Paulo, primeiro ele foi humilhado, ficou cego, e depois o Senhor soberanamente retira dos seus olhos as vendas, as escamas, para que ele veja, e ele creia, e ele se convertesse, e fosse batizado, e se tornasse o ministro da nova aliança, como de fato ele está falando aqui nessa carta. Então o apóstolo Paulo é o exemplo dessa pessoa que estava na cegueira e teve a sua cegueira removida. Então todo eleito de Deus, ele passa por esse processo, um momento em que Deus soberanamente, através da pregação da palavra, remove as escamas dos seus olhos, remove o véu que cobria o seu rosto, remove a cegueira e abre-lhe o ouvido para que ele entenda, para que ele creia e para que ele se converta. No entanto, meus irmãos, aqueles que são os reprovados, aqueles que não foram escolhidos por Deus para a salvação, mas então designados para o juízo eterno, para o castigo eterno, como Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, o versículo 22, diz assim, preparados, para qual foram preparados de antemão. O apóstolo Paulo diz isso, aqui no Romanos 2, 9, 22, ele diz assim, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, estes vasos de ira são aqueles que Deus rejeitou antes da fundação do mundo, porque também foi antes da fundação do mundo que Deus escolheu aqueles que serão salvos. E no momento em que Deus escolhe os que serão salvos, automaticamente, no mesmo decreto ali, Deus escolhe aqueles que não serão salvos. Então, são aqueles que são rejeitados, são os reprovados de Deus, são aqueles que são preparados para a perdição. São os vasos de ira que Paulo fala aqui no capítulo 9. Lógico, há vários textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que demonstram claramente isso. Eu não vou ter tempo para demonstrar aos irmãos todos eles, os irmãos já sabem disso perfeitamente. Mas só para mostrar que esse texto, quando nós, aqui na segunda epístola, quando nós olhamos e as pessoas descuidadas não percebem claramente aqui que o que nós temos é a doutrina clara da eleição e da reprovação, explícita nas entrelinhas desse texto aqui. Então, quando ele diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Tá? E ele continua no versículo 4, irmãos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vejamos, irmãos, esse texto, ele nos traz algumas informações. Primeiro, nós deveríamos fazer uma pergunta. Quem cegou quem, né? Porque a Bíblia fala, lá no livro de Êxodo, que Faraó endureceu seu coração, quando Deus, então, quis libertar o povo que estava cativo no Egito e chamou Moisés para que libertasse o povo. Então, a Bíblia diz claramente que Faraó endureceu seu coração. Mas lá também no mesmo livro de Êxodo diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, há pelo menos 10 passagens que diz que Faraó endureceu seu coração. Há outras 10 passagens que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E aqui, nesse texto, está dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o Deus desse século, alguns aqui tentaram nos primeiros séculos fazer uma atribuição desse Deus deste século, não a Satanás, mas ao próprio Jesus, que foi um erro que eles fizeram. O texto está se referindo a Satanás, ele é o Deus deste século, ele recebe essa autoridade, não dele mesmo,
como nós fizemos a leitura agora há pouco lá em Lucas, capítulo 4, nós observamos que ele diz a Jesus que eles pudessem se prostrar diante dele, porque toda a autoridade seria dada a Jesus, porque ele mesmo recebeu assim essa autoridade. Olha o texto como ele disse aqui claramente em Lucas 4, e versículo 6. Ele diz: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Satanás está dizendo para Jesus que ele daria toda esta autoridade a Jesus e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Quem entregou isso para Satanás? O próprio Deus, irmãos. O próprio Deus foi quem entregou isso a Satanás. Tem uma passagem aqui que eu vou ler aos irmãos, não é das Escrituras, mas é de um autor reformado, João Calvino. Ele disse o seguinte: assim como os anjos celestiais são ministros das bênçãos de Deus para a nossa salvação, também os demônios executam a ira divina. Muito bem colocado essa passagem de Calvino, quando ele diz: se os anjos de Deus, os anjos bons, né, vamos imaginar assim, eles são ministros de Deus para o nosso bem, para a nossa salvação, Satanás e os demônios, né, são ministros de Deus também para executar a sua ira. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o texto de Coríntios 4, versículo 4, quando ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, está se referindo a Satanás. Então, enquanto os anjos de Deus, os pregadores, os mensageiros de Deus aqui na terra, os pastores, estão pregando o evangelho, alertando e tentando remover, lógico que nós não conseguimos remover coisa alguma de ninguém, muito menos as escamas, isso aí é uma obra exclusiva de Deus, exclusiva do Espírito Santo. Mas, se pudéssemos, nós faríamos isso, mas nós não podemos. A única coisa que podemos é pregar o evangelho. E ao pregar o evangelho, ele é poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê, como Paulo diz em Romanos, capítulo 1. Então, dessa forma, como há os agentes de Deus, ministros de Deus, tanto os anjos como os homens, pregando o evangelho para o bem dos eleitos, para a execução do plano da salvação na história da igreja, Satanás e os demônios e os seus anjos estão também a serviço de Deus para a execução da sua ira. Eles estão para executarem a ira divina. Então, nesse sentido, quando Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, é isso mesmo. Satanás está trabalhando para manter as vendas fixadas nos olhos das pessoas, para que elas não vejam. E ele está neste mundo. A Bíblia diz, João vai dizer que o mundo jaz o maligno. Ele é o Deus deste século. Ele atua em todas as áreas da vida como nós possamos imaginar. Hoje nós vimos aqui na Escola Bíblica Dominical, estudando mais um assunto, confrontando a psicologia com as Escrituras Sagradas, e nós chegamos à conclusão, com os irmãos aqui, logicamente, de que ela é diabólica, ela é um instrumento de Satanás em muitas ocasiões para manter as pessoas cegas e distantes da verdade do Evangelho. As filosofias deste mundo, as coisas que estão aí à nossa volta, os entretenimentos, e às vezes, irmãos, a própria igreja tem sido palco para que Satanás e seus anjos, os demônios, mantenham as pessoas na cegueira. Porque basta ver em nosso meio as igrejas que pregam o evangelho verdadeiramente, com fidelidade, elas têm uma frequência muito menor do que aquelas igrejas que pregam o falso evangelho. Porque onde o falso evangelho é pregado, não há confrontação do pecado. Não é dito lá que você é um pecador miserável, que precisa se arrepender dos seus pecados. Não é dito que você precisa abandonar os prazeres dessa vida, que você deve dedicar exclusivamente a sua vida a Deus e a sua palavra, ao Senhor. Não, mas
As pessoas são animadas e os seus egos são inflados com palavras de autoajuda, com mensagens puramente humanas. Por isso esses locais estão repletos de pessoas. Porque Paulo já previu isso quando escreveu a carta a Timóteo, alertando que nos últimos tempos muitos não vão dar ouvido à sã doutrina e vão cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Estão enchendo os templos das igrejas da prosperidade porque querem prosperar, porque querem riquezas e poder, domínio e cura, libertação. É por isso que esses locais estão repletos de pessoas. Porque elas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas unicamente em bens dessa terra. A prosperidade que é oferecida para elas nesses locais. Por isso, Satanás tem usado a teologia da prosperidade para cegar o entendimento dos incrédulos. Dessas pessoas que estão cegas nessas igrejas que estão pregando o falso evangelho. Porque é assim que acontece, irmãos. Então, não há nenhuma dúvida de que Satanás, ele trabalha dia e noite. Ele não para. O tempo todo ele está ao nosso derredor, buscando maneiras para nos destruir, para nos desanimar, para nos atingir. Ele usa de todos os artifícios que estão à sua volta para nos atingir e nos desviar do foco do evangelho, da palavra, da mensagem bíblica pregada. Porque ele pode sussurrar nos ouvidos de pastores e dizer assim: irmão, para de expor as escrituras. O povo não vai gostar disso, o povo não vai vir para a igreja não vai lotar com isso. Começa a dar uma maneirada na palavra, começa a misturar um pouco, bota um pouco de água nisso, é como adulterando, como Paulo diz aqui, colocando um pouco de água no vinho para dar uma aliviada e você conseguir melhores resultados ou mais resultados. Não, irmãos, o ministro de Deus, o pregador da palavra, ele precisa ser fiel até a morte. Por mais que isso custe a sua vida. Muitos homens de Deus no passado foram mortos por causa da sua fidelidade à palavra, à pregação da palavra. Foram fiéis e por isso foram mortos. Muitos queimados em praça pública pela Igreja Católica Romana, na maldita Inquisição, que eles chamam da Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Muitos homens de Deus foram queimados, vivos, chamados de hereges, de bruxos e tudo mais, mas que na verdade era a igreja tentando fazer uma limpa, né? A Igreja Católica tentando eliminar o evangelho, queimando os pregadores, os mensageiros da palavra de Deus, e isso não impediu que o evangelho prosperasse. Porque o evangelho, irmãos, ele não está acorrentado. Ele é vivo. E ele alcançou o mundo e tem nos alcançado. E louvado seja Deus porque nos alcançou nessas partes mais remotas do planeta. A mensagem de Deus chegou até nós. Então, Satanás ele exerce autoridade, irmãos, não porque ele tenha autoridade, mas porque foi dado a ele. Deus deu autoridade. E eu sempre lembro da frase de Calvino que diz que Satanás é o cão de Deus. Ele age até os limites que Deus permite. Imagina o seu cão, você está com ele ali acorrentado ou num quintal fechado, ele está limitado, ele só vai até onde você permite. Então, Satanás é o cão de Deus. E nesse sentido, ele é usado por Deus para cegar o entendimento dos incrédulos. Em última instância, quem cega quem? É o próprio Deus. Porque Satanás é instrumento dele. Vamos ler uma passagem que nos prova isso. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. Onde vai falar que Acabe foi enganado por Satanás. O versículo 21. Vamos ler o capítulo 22 e o versículo 21. É dito o seguinte no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei.
E perguntou-lhe o Senhor: com quê? E respondeu-lhe ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Você já imaginou isso, irmãos? O próprio Deus, o espírito mau, né, dos demônios, chega até Deus e diz: olha, eu vou enganá-lo. Mas como tu vai fazer isso? Não, eu vou ser o espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Tantos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, nos dias de hoje, todos eles estão sendo usados. Satanás sendo o espírito de mentira na boca de todos eles. Para enganar. Mas em última instância, estes falsos obreiros, esses falsos pastores, como eu já disse em outros momentos aqui com os irmãos, são instrumentos de Deus para punir, para que a sua ira venha sobre todos os incrédulos, sobre aqueles que seguem os falsos mestres, porque os seguidores dos falsos mestres, irmãos, não são inocentes, eles são culpados. Eles serão punidos no dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Como é dito lá em Mateus, nós já vimos isso aqui. Muitos vão se apresentar diante dele e dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu expeli demônios, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. São falsos. E esses falsos são usados por Deus, como aqui nesse período, o espírito da mentira na boca dos profetas, para enganar o povo. E Deus mesmo permitiu isso. Deus mesmo assim o fez. Então, dessa maneira, irmãos, tem uma passagem que diz o seguinte: cegar os incrédulos é uma obra comum a Deus e a Satanás. Esse é Calvino que diz. Ele diz: cegar o incrédulo é uma obra comum entre Deus e Satanás. Os dois agem para cegar. Satanás, ele age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Deus age soberanamente, endurecendo os incrédulos, cegando os incrédulos e usando Satanás como instrumento para realizar a sua obra, a sua ira contra os ímpios, contra os perversos. Não se esqueçam, irmãos. No início eu disse que Faraó endureceu seu próprio coração. Esses homens e essas mulheres que têm os seus corações endurecidos aqui por Satanás e pelo próprio Deus, em última instância pelo próprio Deus, eles também são duros. Eles endureceram seu coração. Eles não são inocentes, eles são culpados. A doutrina da responsabilidade humana caminha de mãos dadas com a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano para cegar os incrédulos. No entanto, os incrédulos que foram cegados por Deus são culpados. Não me pergunte mais sobre o assunto que eu não vou saber responder. Mas são culpados e Deus é o agente que promove a cegueira no coração dessas pessoas, que endurece o coração dessas pessoas. E Satanás é o instrumento de Deus para isso, para cegar os incrédulos. Então, as pessoas ouvem o Evangelho, ao invés de se converterem, se arrependerem, porque quando nós pregamos o Evangelho, assim como Cristo fez, assim como João Batista fez, como os apóstolos fizeram, e como nós devemos fazer, nós devemos olhar para as pessoas e dizer assim: olha, você é pecador. Você é pecador. Você precisa se arrepender. Arrependa-se, converta-se, mude as suas atitudes. Creia em Cristo. O tempo todo nós convocamos as pessoas para fazerem isso. No entanto, meus irmãos, a palavra vai nos mostrar que ninguém fará isso, ninguém se arrependerá se de Deus não lhe for concedido. Tá? E aí eu tenho outros pontos aqui para mostrar aos irmãos, algumas passagens.
para mostrar de como Deus age. O primeiro texto, aqui mesmo no capítulo 3 de Coríntios, 2 Coríntios, onde Paulo, escrevendo a sua carta, capítulo 3 e o versículo 14, onde ele diz: mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, essas pessoas ainda continuam incrédulas, tá? Elas ainda permanecem dessa forma. Uma coisa que nós entendemos, irmãos, nem todos têm os privilégios de olhar o rosto de Jesus Cristo. Somente aqueles que o véu foi removido. Somente aqueles que o Senhor Deus soberanamente quis revelar. A outra passagem é Mateus, capítulo 7. E o versículo 14. Onde é dito, fala das duas estradas, né? E também da porta estreita. O versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Mostrando aqui claramente que nem todos têm esse privilégio de terem as suas vendas removidas dos seus olhos, de terem as escamas removidas, de terem seus corações quebrantados para se converterem e se arrependerem. Nem todos. Porque, veja bem, ele está falando aqui de uma porta larga e depois ele fala de uma porta apertada. Uma porta estreita e depois de uma porta larga. Mas ele está falando da porta larga para aqueles que se perdem. No entanto, para os que se arrependem, para os que se convertem, os que passam é por uma porta estreita. A outra passagem, irmãos, é João, o Evangelho. De João, capítulo 6. E o versículo 44. Onde João diz, registra o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Veja como Jesus está dizendo. Olha, vejam, ninguém vai vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em outro momento ele vai dizer assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é o próprio Deus que soberanamente converte o coração das pessoas. Quando alguém diz assim: olha, eu me arrependi, me converti, que maravilha. Irmãos, o arrependimento é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Nós veremos isso aqui mais à frente. Outra passagem, irmãos, é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo 18. Nessa passagem, Pedro, ele retorna de uma viagem missionária importante, onde ele foi até a cidade de Cesareia, e lá pregou o evangelho para Cornélio e todos da sua casa, e todos se converteram e receberam o Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro retorna a Jerusalém e presta um relatório aos apóstolos e à igreja em Jerusalém, falando que aquelas pessoas se converteram da mesma forma como os judeus se converteram. Então, os gentios também devem ser aceitos como integrantes da igreja de Cristo. Então, no versículo 18, ele diz o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Isso, os irmãos em Jerusalém glorificaram a Deus, exaltaram a Deus, e eles chegaram à compreensão de que os gentios, no final ele diz, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, Deus concedeu aos gentios o arrependimento. Então, o arrependimento é um dom divino. É uma dádiva de Deus dada aos homens. Quando alguém diz assim: olha, eu me arrependi, criei no Senhor Jesus Cristo, e é isso mesmo que acontece, louvado seja Deus, porque se você chegou a esse momento de arrependimento, foi Deus que agiu para que você se arrependesse. A gente vai ver isso nos evangelhos. João escrevendo na carta, diz assim: não foi nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou primeiro. A iniciativa partiu de Deus.
Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então veja, Jesus está dizendo aos apóstolos: olha, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi a vocês. Então a iniciativa é de Deus. Quando alguém se arrepende, é porque Deus já o escolheu, e Deus então concedeu a esta pessoa o dom do arrependimento. A fé é um dom, é uma dádiva de Deus. A pessoa creu, se arrependeu. Ela teve a sua vida transformada. A outra passagem, irmãos, é extremamente importante. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. O momento em que Paulo, pregando na cidade de Filipe, ele vai até a beira de um rio, parece essa ideia, onde ali algumas irmãs estavam orando, e Paulo vai até lá e prega o evangelho, e havia uma certa mulher, o versículo 14 diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, não era uma mulher qualquer, era uma mulher rica, que vender a púrpura era como diz assim, um tecido de púrpura era caríssimo naqueles dias. Então, ela vendia roupas para os reis, as pessoas da alta. Era uma pessoa extremamente bem-sucedida, possivelmente é. Então, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, observe que o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse e entendesse o Evangelho. Ou seja, em outras palavras, Deus removeu a incredulidade de Lídia. Deus retirou as vendas dos seus olhos para que ela pudesse ver e ela pudesse crer. É isso que o texto diz, irmãos, com muita clareza aqui. Então, outra passagem, segunda carta de Paulo a Timóteo, só para fechar essa parte. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 24 até o 26. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Observe no versículo 25, irmãos, que Paulo diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. As pessoas dizem assim, olha, pronto, eu já me arrependi, está tudo certo. Não, o texto está mostrando aqui, irmãos, que vai um pouco mais. Lógico, o arrependimento é essencial para a salvação. A pessoa nunca será salva se ela não se arrepender. Porque o arrependimento faz parte desse mistério do novo nascimento. A pessoa se torna uma nova criatura. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, ou seja, não só o arrependimento, mas também o arrependimento, mas para conheceres plenamente a verdade. A pessoa se arrepende e fica por isso mesmo. Não, se arrepende e tem de conhecer a verdade. Por isso é importante ensinar a doutrina na igreja. Por isso é importante pregar as Escrituras de forma fiel, porque os irmãos precisam conhecer a verdade. E os irmãos jamais conhecerão a verdade se não for através da pregação da palavra fiel das Escrituras Sagradas. Então veja bem que aqui o arrependimento vem acompanhado de também conhecer plenamente a verdade. E o arrependimento aqui é uma dádiva de Deus, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez.
pessoa volte a ser lúcida, né? Vamos imaginar assim. Livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprir a sua vontade. Amém, irmãos? Então, voltando à passagem de Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 4, na última parte, Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vocês lembram das mensagens passadas que eu falei, no texto anterior, nos textos anteriores, onde Paulo vai fazer menção de Moisés, quando desceu do monte, com o rosto transfigurado, brilhava tão intensamente que as pessoas pediram para que Moisés colocasse o véu, porque elas não suportavam olhar para a glória de Deus manifestada através do rosto de Moisés que resplandecia. Então, o Deus deste século, que é Satanás, ele obscurece, ele cega as pessoas para que elas não vejam esta glória que resplandece a luz de Cristo. Essa luz, irmãos, tão intensa e do Evangelho, né? Ou seja, quando ele diz para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Eu separei aqui, onde diz, enquanto o Adão, criado lá no Éden, ele é portador da imagem de Deus apenas por analogia, Cristo é a representação exata do seu ser. Em Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, o autor aos Hebreus vai nos dizer isso claramente. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito e por a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isso é Jesus. Enquanto Adão é apenas uma analogia, né, da imagem, né, criado à imagem e semelhança de Deus, Cristo é a representação exata do ser de Deus. É a manifestação máxima de Deus para o ser humano. É a máxima revelação de Deus para o ser humano. Portanto, meus queridos, para finalizar essa mensagem, nós podemos compreender o seguinte: o sol, trazer uma ilustração aqui aos irmãos. O sol, ele brilha, e alguém pode dizer assim, ele brilha para todos, mas nem todos conseguem ver o seu esplendor. Um cego, apesar que o sol continue sendo sol e brilhando, e clareando tudo e dando vida, um cego, ele jamais vai ver a luz do sol. Porque ele está cego. A não ser que Deus, em um milagre, remova a sua cegueira para que ele possa ver claramente. E veja o sol. Então, o Evangelho, nessa perspectiva de que Paulo anuncia aqui em Coríntios, é como este sol que brilha, mas somente os eleitos de Deus que tiveram as suas vendas removidas, que tiveram a sua visão restaurada, é que conseguem ver. Os demais continuam cegos, eles jamais vão ver. Por isso Paulo diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Tá? É logicamente, irmãos, que quando nós, durante o dia, um sol intenso, e vez por outra, uma nuvem ou nuvens possam encobrir o sol e nós não deixamos de ver o seu resplendor, o seu brilho por algum momento, mas depois ele retorna. Assim é a vida cristã, irmãos, também. Tá? As coisas deste mundo, os afazeres da vida, o nosso ego, o nosso egoísmo, as nossas
os nossos pecados nos impedem de ver claramente em muitas ocasiões. Mas o sol está aí. E nós podemos ver porque Deus removeu as vendas dos nossos olhos. E louvado seja Deus por isso, irmãos. E longe de nos exaltar por causa disso. Isso é motivo de nós nos humilharmos diante do Senhor e agradecer a Ele todos os dias. Porque se Deus não tivesse nos escolhido, eu tenho certeza e garanto aos irmãos que nenhum de nós teríamos escolhido a Deus. Se Ele não tivesse nos escolhido, Spurgeon disse isso, nenhum de nós teríamos escolhido a Deus. E louvado seja Deus porque Ele nos escolheu. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Obrigado, meu Pai, porque nesta noite a Tua igreja se reuniu para ouvir a Tua palavra mais uma vez. Obrigado pelo Teu Evangelho que tem sido continuamente anunciado aqui à Tua igreja, ó Pai. Nos mantém, ó Deus, prontos à fidelidade à Tua palavra. Deus, custe o que custar. Por mais que isso, Senhor Deus, venha trazer para nós embaraços de outros modos, mas queremos, ó Pai, manter a fidelidade à Tua palavra. Que não queremos, ó Pai, de forma nenhuma, assim como o apóstolo Paulo também, mercadejar a palavra, negociar a palavra, vender, Senhor Deus, do Teu Evangelho, mas nos manter fiéis. Ó Deus, sustenta a Tua igreja, sustenta os verdadeiros obreiros que estão pregando a Tua palavra neste momento, em muitos outros púlpitos do mundo afora. Ó Deus, levanta homens capazes, ó Pai, de liderar a Tua igreja, de pregar a Tua palavra, de anunciar as verdades eternas contidas nas Escrituras, por mais que isso venha desagradar ao homem terreno, às pessoas que estão à nossa volta. Mas nós devemos nos manter fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.